Olha, gente, você pode criticar o Jair Bolsonaro por muita coisa, mas se tem uma coisa que o seu Jair é bom, é inventar a desculpa esfarrapada. E dessa vez, ele inventou uma desculpa inacreditável por ter feito uma postagem golpista 2 dias depois dos atos de 8 de janeiro. E aí, Ad? E essa desculpa do Bolsonaro agora? Ó, vamos ter que dar uma voltinha aí para janeiro de novo, para aquele tempo que é a minha sina, a cruz que eu carrego nas minhas costas, que é o 8 de janeiro. E a sina que ele carrega também, graças a Deus. Vamos voltar lá. Tinha que ter um efeito aqui, ó. Um efeito de túnel do tempo. Voltamos a janeiro de 2023. O dia era 10 de janeiro. 2 dias depois dos apoiadores de Jair Bolsonaro invadirem os prédios dos três poderes em Brasília para tentar um golpe de Estado. E olha só, na noite de 10 de janeiro, o menino Jair Bolsonaro faz uma postagem mentirosa em que diz que o Lula não foi eleito pelo povo e sim escolhido pelo serviço eleitoral, ou seja, ministros do STF e do TSE. Essa postagem foi deletada logo depois, o Everton, mas graças a Deus o print é eterno, né? Muito obrigada aí quem inventou o print. Bota aí no ar a postagenzinha dele. Aí, ó. O problema é que a galera só tinha o print, né? Ninguém tinha um vídeo disso aí. Essa postagem foi logo depois que ele deixou o hospital em Orlando. Pra quem não lembra, e eu sei que manter-se atualizado sobre a agenda de hospital de Jair Bolsonaro é um pouco complicado, mas ele foi internado no dia 9 de janeiro de 2023 por causa de uma crise de obstrução intestinal. E ele saiu naquela noite de 10 de janeiro e fez essa postagem. A defesa do Jair alega que isso foi feito de forma acidental, que ele queria era salvar o vídeo e não compartilhar. E foi feito assim porque ele estava sob efeitos de remédio. O famoso foi mal, tava doidão. E aí o vídeo foi excluído e isso é uma coisa que a defesa alega, não tem materialidade. E a própria Meta, que é a dona do Facebook, afirmou que não tinha o vídeo. E realmente, essa era uma problemática. Muita gente tinha o print dessa postagem, mas não tinha o vídeo. Só que aí veio eles, o pessoal do Intercept Brasil, e conseguiu o vídeo pra gente. E a gente vai botar no ar, o Everton. Não, Bota aí pra nós. antes de colocar o vídeo aqui, realmente quando se fala em Jair Bolsonaro internado por obstrução intestinal, a gente pensa, mas qual delas? Né? Mas qual A delas? gente fica. Deveria ter uma linha do tempo das obstruções intestinais de Jair Messias Bolsonaro que facilitava a vida pra gente se encontrar no tempo E, que essas e coisas somando isso a acontecem. atos antidemocráticos, tá? Não, Para fazer o paralelo. provavelmente eles vão dar match assim, quase que perfeitamente. Mas vamos dar uma. Quer ver um match bom, Everton? Só vou falar um match bom. Além desse do 8 de janeiro, no dia 26 de dezembro de 2022, ele foi internado por obstrução intestinal. No 2 dias, um dia e meio, na verdade, depois que descobriram a bomba no caminhão-tanque ali próximo ao aeroporto de Brasília. Essa também é uma coincidência bem interessante. O governo do seu Jair é um governo recheado de coincidências. Coincidências. Lula não foi eleito pelo povo brasileiro. Lula foi escolhido pelo serviço eleitoral. E digo isso, insisto, vou repetir. Lula não foi eleito pelo povo brasileiro. Lula foi escolhido pelo serviço eleitoral, pelos ministros do STF, pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Porque se fosse uma escolha do povo, haveria poder do povo sobre essa escolha, poder do povo sobre o processo de apuração dos votos. E é isso que eu venho repetindo há anos. Eu estou bastante cansado de dizer, e as pessoas não dão importância para isso. Existe um princípio que constitui a democracia, que é o princípio da publicidade. É um dos princípios que estão lá no artigo 37, que é o princípio da publicidade. As pessoas ouvem isso e não dão importância, é como se fosse a buzina de um carro. Quando eu digo assim, o princípio constitucional da publicidade foi quebrado em 1996.
As pessoas não dão importância, entra por um ouvido, sai pelo outro. É como se fosse a buzina de um carro passando. Se eu dissesse para você, o edifício está caindo, uma das vigas, uma das colunas do edifício rachou. Entendam isso. Em 96, uma das colunas do edifício foi quebrada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, foi quebrada pelo Serviço Eleitoral Brasileiro. E as pessoas ficam nessa fantasia, como se estivessem assistindo um filme de James Bond, de cada um querendo ser mais interessante na discussão do assunto. Não interessa como que o ladrão entrou na sua casa, você foi roubado. O que importa é isso, você não vê a apuração dos votos, você não vê nem o seu voto. Como é que você pode ter a certeza de que uma imagem que um software mostra numa tela para você é igual àquilo que saiu da sua consciência? A imagem que você vê é produzida pelo software, um software que não está sob seu controle, que não foi escrito por você, que não é verificado por você. O Estado é laico, não exige fé do cidadão. Ninguém é obrigado a confiar em servidor público. Confiança é confidere, fidere, de fides, fé. O Estado é laico. Ninguém tem que ter fé em ninguém numa democracia. Não existe princípio de fé na democracia. O serviço público é obrigado a fazer esse trabalho às claras, diante dos olhos do cidadão. É por isso que a Alemanha recusou a urna de primeira geração. É só por isso. A Corte Constitucional Alemã, quando rejeitou a urna de primeira geração, basicamente o que ela disse foi: qualquer pessoa, do cientista até o catador de latinhas, tem que ter a possibilidade de ver a apuração dos votos. É por isso que a Dinamarca vota numa cédula do tamanho de uma folha de jornal. É por isso que o Japão materializa o voto. É por isso que a Índia materializa o voto. É por isso que o Paraguai usa uma urna de terceira geração que materializa o voto, porque nós, seres humanos, não temos nenhum sentido que nos permita ver pulso elétrico. E não adianta essa bobagem de comparar o sistema financeiro com o voto. Os dados que trafegam na cibernética do mundo financeiro são dados rastreáveis até a origem. Qual que é a origem do seu voto, Mário? É a sua consciência. Como é que alguém pode rastrear a sua consciência? Só você e ninguém mais no universo pode dizer que o registro fora de você é igual à sua consciência. Por isso que o voto tem que ter matéria. Esse vídeo é uma delícia. É uma delícia. É um ataque direto à inteligência das pessoas. Assim, o Everton, esse aí é o vídeo do dia 10, né? O problema é que, será que ele esteve sob efeito de remédios em outras situações em que ele fez postagens e falou contra as urnas eletrônicas? Não, é de quem nunca tomou um remédio e teve como efeito colateral a incitação de atos antidemocráticos. Eu tenho absoluta certeza que no Zolpidem, um dos efeitos colaterais que está na bula, efeitos colaterais mais comum é a incitação de atos antidemocráticos. Quem nunca, né? Quem nunca? Efeito colateral. Você vira golpista, batimentos cardíacos acelerados e pensamentos golpistas. Mas, o Everton, eu trouxe uma fala do menino Jair Bolsonaro, que eu não sei se ele estava sob efeito de remédios. Gostaria de saber também se tem a ver com Zolpidem, morfina, qual é que foi o remédio. Essa fala é de 7 de julho de 2022, quando ele anunciou que ele ia fazer uma reunião com embaixadores, que aconteceu 11 dias depois, tá? E é o motivo pelo qual ele está inelegível hoje. Claro que ele é tri-inelegível, mas é um dos motivos pelo qual ele está inelegível. Bota aí que eu botei direitinho. Presta atenção só, Everton. É do perfil do Jair Bolsonaro, tá? No YouTube, Jair Bolsonaro, uma live de pronunciamento à nação. Ele fala isso. Só um comentário aqui falando sobre alucinógenos. Eu não sei o que aquele cara usou para falar que a gente precisa de um sistema para materializar a consciência para você saber em quem votou. Eu não sei o que ele usou.
Mas eu queria 3 para viagem, por favor. Vamos ver o vídeo do menino Jair Bolsonaro, grande seu Jair. E agora, já conversei com o Ministério das Relações Exteriores, o nosso ministro está fora, conversei com o seu representante, né, que ficou aqui no Brasil. Vamos marcar para a semana que vem eu conversar com todos os embaixadores aqui no Brasil. Será um convite para todos eles. E o assunto será um PowerPoint, nada pessoal meu, para nós mostrarmos tudo o que aconteceu nas eleições de 2014, 2018, documentado, bem como essas participações dos nossos 3 ministros do TSE, que são do Supremo, sobre o sistema eleitoral. Nada contra o TSE, tem pessoas maravilhosas lá dentro, algumas poucas eu conheço, são pessoas honestas, decentes, que estão preocupadas com a democracia, mas quem manda lá não são, com todo respeito aos demais ministros, né? São 7 no total. Quem dá a regra, até dá o norte lá, são os 3 do Supremo Tribunal Federal. Estava o Barroso até há pouco tempo, está o Fachin agora, e quando faltar uns 40 dias para as eleições, entra o senhor Alexandre de Moraes, conduzindo aqui o inexpugnável sistema eleitoral brasileiro. Então, repito, convidei os seus embaixadores, tá? Vou falar sobre eleições de 2014, vou falar documentado, né? Falar das eleições de 2020, em especial os números das apuradas em São Paulo, falar em 2018 também, documentado, documentos do próprio TSE, nada vai ser inventado da minha parte, porque o mundo tem que saber como é o sistema eleitoral brasileiro. E com toda essa propaganda do senhor Fachin, do senhor Barroso também, fora do Brasil, tá? Nenhum país do mundo se interessou pelas urnas eletrônicas do Brasil. Ou seja, vão lá fora dizer que é uma coisa fantástica, inexpugnável, né? Mas ninguém quer comprar entre aspas, né, esse produto no Brasil. Muito pelo contrário, vários países do primeiro mundo, lá atrás, estudaram até, de um momento ou outro, tiveram o sistema eleitoral e depois simplesmente foram alijados. Agora, quem não quiser comprar o sistema no Brasil, pode ser que esteja caro, né, entre aspas, pode procurar Bangladesh ou Butão, né? O Butão é um país, tá, que vai encontrar esse sistema confiabilíssimo, né, que é uma coisa fantástica, segundo aí o nosso querido Fachin, o nosso prezadíssimo Alexandre de Moraes, um grande defensor das liberdades democráticas, e também o senhor Barroso, que falou que as urnas são inexpugnáveis. O senhor Barroso, inclusive, fez uma palestra há pouco tempo nos Estados Unidos, como tirar um presidente da República. O senhor Barroso também foi questionado, estava no Reino Unido, quando está dando uma palestra sobre urnas. Meu Deus do céu, sair do Brasil, viajar o mundo para falar sobre eleições, eu acho que não preciso concluir aqui o que está na cabeça de cada um de nós, e na minha também. Eu vou nas palavras do senhor ministro da Defesa que eleição é questão de segurança nacional. E o que nós queremos é transparência. Nós queremos credibilidade, confiança. Eleições não é questão de um dos 3 poderes ou TSE. É de interesse da nossa população. Não existe coisa mais degradante, vamos assim dizer, do que alguém votar e ter dúvida se o voto foi ou não para aquela pessoa. Não vamos discutir Pode eleições pausar aqui. aí. Tá? Everton. Nesse vídeo também, nesse dia, ele fala assim, tá? Só pra gente não deixar o vídeo muito curto, muito comprido. Ele fala também que se deixar do jeito que tá, né? Lembrando julho de 2022, se deixasse o sistema do jeito que estava, e poderia acontecer algo muito pior do que o Capitólio aqui no Brasil. E ele ainda fala assim, nós não queremos invadir nada, né? Então aí aconteceu o quê? Exatamente algo muito pior do que o Capitólio aqui no Brasil, justamente com esse tipo de discurso de Jair Bolsonaro, que entrou na cabeça das pessoas, de seus apoiadores. E se a gente for ler
realmente os autos dos processos e ler os depoimentos dos presos pelo 8 de janeiro, tanto no dia 8 quanto no dia 9, esse discurso é exatamente o mesmo. Foi mal, tava doidão de Zolpidem, né? Então, tá aí, mais uma desculpa esfarrapada do seu Jair. Adi, brigadão por trazer essas informações. Mais uma desculpa esfarrapada do seu Jair. Não foi a primeira, provavelmente não vai ser a última. Tenho certeza que a gente vai ver muito mais por aí. Desculpas do foi mal, tava doidão. Então é isso. Se você faz uso de algum medicamento, dá uma olhada na bula para ver se a incitação de atos antidemocráticos não é um efeito colateral. E se for, consulte seu médico ou seu farmacêutico.